Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Hélio tem mais questões tirando dúvidas. Hoje estamos aqui com a questão enviada por um aluno, uma questão de física, né? Enviada por um dos nossos alunos, que diz o seguinte: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com a desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, semelhante, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Letra A, 2,90 m. Letra B, 14 metros. Letra C, 14,5 metros. Letra D, 15 metros. Letra E, 17,4 metros. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom, pessoal? E o nosso contato é 11 98 136 6877 e o nosso Pix vai estar aí também para vocês estarem nos ajudando, tá bom, pessoal? Vamos agora responder a questão, ok? Muito bem, pessoal. Em primeiro lugar, o que é que a gente vai... Eu coloquei aqui. Eu coloquei o seguinte, que a fórmula, na realidade, essa questão é uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado, é o MRUV. E aí eu coloquei as fórmulas de cada uma. A fórmula da velocidade, que é V igual a V0 mais a T. A fórmula do espaço, a equação horária do espaço, que é S igual a S0 mais VLT mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. A fórmula da aceleração, que é ΔV sobre ΔT. E a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, essas são as fórmulas. Quais delas vamos usar? Se ele quer ΔS, eu tenho ΔS aqui, mas não tenho aqui. Então, uma das fórmulas que eu vou usar vai ser essa. Eu tenho velocidade aqui e aqui. Tenho aceleração aqui e desaceleração aqui. Só que aqui a gente vai fazer dois cálculos, do motorista atento e do motorista desatento. Então, eu vou usar essas duas equações aqui. Eu vou usar essa daqui primeiro. Essa daqui eu vou usar. E para o motorista desatento eu vou usar essa daqui e essa daqui. Vou fazer dois cálculos para o motorista desatento. Beleza? Vamos dar início? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aí o cálculo do motorista atento. Vamos lá. Então o motorista atento é o seguinte. A velocidade final dele vai ser 0, porque ele parou. Então velocidade final, 0. Freou, parou, velocidade final, 0. Velocidade inicial, 14 metros por segundo. Aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou usar Torricelli para ele. Essa equação aqui, ó, eu vou usar aqui. Então vamos lá. V ao quadrado, que vai ser 0, né? Velocidade final ao quadrado é 0. Igual a V0, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. A aceleração é menos 5 vezes ΔS, que é o que a gente quer. Então, o que é que eu vou fazer? 0 ao quadrado é 0, igual a 14 ao quadrado dá 196. Mais com menos dá menos, 2 vezes 5, 10. 10 vezes ΔS, 10 ΔS. Jogo o 10 ΔS, se está subtraindo aqui, eu jogo ele para o primeiro membro, ele vai ficar com o sinal trocado. Então,
troco o sinal jogando para o primeiro membro, 10 ΔS igual a 196. ΔS é igual a 196 dividido por 10. ΔS é igual a 19,6 metros. Então, o motorista atento, ele parou numa distância de 19,6 metros. Agora, a gente vai fazer o cálculo para o motorista desatento. Lembrando que, enquanto o motorista atento parou, o motorista desatento ainda andou 1 segundo, certo? Então, a velocidade dele vai ser diferente. É isso que nós vamos fazer, beleza? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, eu quero saber a velocidade, né, do motorista desatento. Lembrando que a velocidade inicial dele foi de 14, só que na frenagem ele ainda teve 1 segundo para fazer a frenagem. Então eu quero saber a velocidade final dele, certo? Então, o que é que acontece? A minha velocidade final que eu vou achar, minha velocidade inicial 14 metros por segundo, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, o tempo 1 segundo, porque ele estava no celular, enquanto o atento ele freou, ele deu uma desaceleração, 1 segundo depois, o desatento ele deu continuidade e depois é que ele fez a frenagem. Então, quer saber a diferença de parada do atento para o desatento, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou usar a equação da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. V igual a 14 mais a aceleração é de 1 metro por segundo, 1 vezes o tempo de 1 segundo. 1 vezes 1 dá 1, 14 com mais 1, 15 metros por segundo. Agora eu vou achar o ΔS linha e o ΔS duas linhas do motorista desatento. Eu vou achar o ΔS linha e o ΔS duas linhas. Por quê? Ele acelerou mais um pouco, depois para poder sair provavelmente do risco de perigo e depois ele freou. Então aí vão ter 2 ΔS, certo? Eu vou fazer o primeiro ΔS que eu vou chamar de ΔS linha e depois o ΔS duas linhas, beleza? Como eu disse, pessoal, nós vamos fazer 2 ΔS, o ΔS linha e o ΔS duas linhas. Então, o ΔS linha é o seguinte, eu achei a velocidade final dele, porque ele teve que acelerar mais um pouco, aumentar um pouco a velocidade para sair do perigo, certo? Então, e nessa saída de perigo ele ainda andou uma certa distância, para depois ele fazer a frenagem e parar. Então, a velocidade final dele vai ser o quê? A gente viu que é 15 metros por segundo. Então, o que é que a gente vai fazer? Torricelli, para achar o ΔS1, né? Para saber a distância que ele ainda percorreu após a situação de perigo, foi o quê? 15 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado, né? Porque a velocidade final é de 15 metros por segundo, a velocidade inicial de 14. Mas 2 vezes A é 1, a aceleração dele é de 1 metro por segundo ao quadrado, do desatento, vezes ΔS. Então, 15 ao quadrado dá 225, 14 ao quadrado dá 196. Mais 2 vezes 1 vai dar 2, vezes ΔS dá 2 ΔS. Jogo 196 para o primeiro membro com o sinal trocado, então vai ficar 225 menos 196 vai dar 29, igual a 2 ΔS. Aqui eu posso trocar, ó, posso trocar aqui, espelhar, né? Eu chamo de espelhar aqui, ó. 2 ΔS igual a 29. ΔS igual a 29 por 2, ΔS é igual a 14 metros e meio. Então, a distância que ele ainda percorreu para poder ele fazer a frenagem, ou seja, ele aumentou a velocidade e ainda percorreu mais 14 metros e meio. Agora vamos fazer o ΔS2 para saber qual a distância que ele parou, beleza? Muito bem, ó. Então o ΔS2 que a gente vai achar agora vai ser o que? O momento que o motorista desatento ele parou. Então,
A velocidade inicial dele agora vai ser de 15 metros por segundo. A velocidade final dele vai ser zero porque é o momento que ele parou. E a aceleração vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é o momento da frenagem, no momento que ele freou, certo? Então, 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, ΔS, mais com menos dá menos, né? Então, vai ficar 2 vezes 5 vai dar menos 10 ΔS. E 15 ao quadrado dá 225. Eu vou colocar aqui o 10, menos 10 ΔS no primeiro membro, com o sinal trocado. Então, vai ficar 10 ΔS igual a 225. ΔS é 225 dividido por 10. O ΔS é 22,5. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o ΔS1 e o ΔS2 e vou achar o ΔS total do motorista desatento. Então, o meu ΔS total do motorista desatento, aí eu vou saber qual a distância em relação ao motorista atento ele fez a frenagem, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, em relação ao motorista desatento, o ΔS1 dele foi de 14,5 metros, o ΔS2 foi de 22,5 metros, e a gente explicou o porquê do ΔS1 e o ΔS2, porque ele estava com 14 metros por segundo, aí depois ele aumentou a velocidade dele para 15 metros para poder sair do perigo, e depois ele fez a frenagem até a velocidade dele chegar em zero, por isso 2 ΔS. A primeira no aumento da velocidade para desviar do perigo, e a segunda para fazer a desaceleração de menos 5 metros por segundo até o carro parar, certo? Então eu tenho 14,5 mais 22,5 dá 37 metros. Então, 37 metros. Em comparação ao motorista atento, aí eu coloquei ΔS MD, ou seja, ΔS motorista desatento menos ΔS motorista atento. MD é motorista desatento e MA motorista atento. Aí agora, o ΔS do motorista desatento foi de 37 metros. O ΔS do motorista atento foi 19,6 metros. Então, 37 menos 19,6 dá 17,4 metros, que é a letra E ou E. Certo, pessoal? Lembrando que, ao dirigir, não se pode usar celular. Tá vendo o perigo? Ó? Enquanto o motorista atento, ele viu o perigo e parou em 19,6 metros, ou seja, ele foi atento, teve o reflexo. O motorista desatento ainda o quê? Aumentou a velocidade e só veio parar depois de 37 metros. Então perceba o perigo, certo? Então, não se esqueça. Veículo e celular não combinam, assim como bebida e celular também. Ou melhor, bebida e veículo não combinam. Celular e veículo não combinam. Então, ao dirigir, esteja sempre atento, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá certo? E vamos ter mais aulas aí, tá bom, pessoal? Até mais, tchau, tchau!